Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Bem pessoal, eu vou tentar ser breve hoje, né? Eu tento fazer vídeos aí de 10, 15 minutos, acabo passando e chega a 30, 40. É porque às vezes 10, 15 minutos não dá para encher de informações a pessoa, né? E às vezes mesmo em 40 minutos não dá, às vezes você tem que fazer vídeos de 1 hora, 2 horas ou fazer vários vídeos, né? Mas hoje eu queria, primeiramente, mais uma vez agradecer a todos aqueles que têm participado, né, do canal, aqueles que têm feito perguntas e aqueles que têm raciocinado. Eu tenho falado muito sobre a questão do raciocínio lógico, tá? Que ultimamente é o que mais vem crescendo no mundo, tá? As pessoas estão começando a raciocinar, a pensar, independente de credo, de religião ou não, estão raciocinando e cada vez mais a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Eu faço parte de um grupo, por exemplo, Guerreiros na Luz, que são evangélicos, espíritas, católicos, pessoas sem religião, e ali a gente aprende uns com os outros, tudo dentro de uma harmonia tremenda, né? E um perguntando o outro, ali ninguém está para ofender ninguém, se caso for ofender, vai ser excluído do grupo, que o propósito é procurarmos entender por que ele pensa isso, por que pensa aquilo, né? E hoje eu queria responder uma internauta que me fez uma pergunta. São muitas perguntas, aos poucos eu vou respondendo, tá? Aquilo que está dentro da minha experiência. Muitos conhecem a minha história, dos filhos que partiram em menos de 3 anos. Eu já vivi experiências antes, né? Fora do corpo, né? Porque nós não somos o corpo é só o veículo, nós somos a consciência, né? Que em outras religiões fala espírito, alma, né? Ser, né? Nós somos um ser. E eu queria responder aí a pergunta da... Tô vendo aqui agora. Eu vou responder todos, tá? Vamos lá. Andréia Galati. Andréia Galati, né? Eu vou responder, vou ler aqui sem óculos, tá? Ela fez a seguinte pergunta. Me fala coisa, pastor, sobre o diabo, né? Porque existe também o mal espiritual. Eu já vi, como que o senhor diz sobre isso? Bem, o diabo, né? Existe o diabo, existe o Satanás, existe o demônio. Isso tudo são, minha amada Andréia, se não me engano, Andréia. São, e aos demais internautas também, são símbolos. São símbolos. Sabe por quê? É uma questão, como eu costumo falar, raciocínio lógico e que tenha sentido. Vamos parar para analisar. O Criador, o ser maior, a consciência maior, tá? Deus, o soberano. Conhecendo o presente e o passado, a própria Bíblia diz que ele é onipresente, onisciente, que conhece tanto o presente, o passado já passou, e conhece o futuro. E onipotente significa tem todo o poder. Poder em todos os aspectos, conhecimento, poder em tudo, tá? Então, se ele é onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? É uma consciência altamente expandida, né? E onipresente e onisciente, que conhece o futuro. Então, se ele conhece o futuro, como diz a Bíblia lá em Apocalipse, eu sou o alfa e eu sou o ômega, o início e o fim. Então ele conhece tanto o passado, o presente e o futuro, tá? Então vou te fazer uma pergunta para você raciocinar, tá? Eu não preciso, que eu já cheguei à conclusão, tá? Mas eu vou te fazer essa pergunta como aos demais internautas. Qual é o ser, qual é a consciência, né, tá? Ou qual é o Deus, o soberano, que ele criaria um ser também para competir com ele? Para que um ser com toda a sabedoria ele criaria o mal para competir com o bem? No caso, o diabo, Satanás, que falam aí. Com qual propósito? Para que ele criaria, para que ele dividiria todo o seu conhecimento e seu poder?
com as trevas. A luz com as trevas. Então, é um raciocínio lógico. Tá me entendendo? Ah, poxa, pastor, mas eu já vi muito mal. Você acabou de falar, né? Por que existe o mal? Porque, em primeiro lugar, nós estamos aqui, mas não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Baseado em minhas experiências fora do corpo, lúcido, eu quando me desconectei ao corpo, isso foi em 2016, e no início de 2017, em 2018 eu ainda não tive essa experiência de me ver saindo. Em 2016, 2017, eu me vi saindo. Vamos supor que aqui é o meu corpo. Esse aqui é o meu corpo. E aqui é o meu espírito acoplado a ele. Eu me vi saindo. Eu me vi. E olhei, eu aqui, olhei o meu corpo aqui deitado, parado, que nem um carro. Você já viu um carro, quando o cara deixa o carro ligado, mas ele sai do carro, e o carro fica lá. Mas não tem ninguém ali para puxar o freio de mão, tirar, pisar no acelerador, dirigir. Então o carro vai ficar ali. Foi assim que eu me vi fora do corpo. O meu corpo ali, eu vi o meu corpo, né? Tanto aqui como no trabalho, e num outro, tá em 2002 também, num outro trabalho. E eu vi, só que em 2002 eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Hoje eu já entendi tudo, qual é o meu propósito, minha missão aqui, estou cumprindo ela. Graças ao Criador, Papai maravilhoso, né? Que me deu a oportunidade de vir cumprir esse propósito. Eu vim, né? Me voluntariei para vir cumprir esse propósito. Hoje já entendi tudo, já me explicaram tudo. E quem me explicou não foi só pessoas físicas, não. Pessoas físicas me explicaram também, mas quem me explicou mesmo foi quando eu saí do corpo. As consciências, que uns dizem seres de luz, aí cada religião só muda o vocabulário, mas é tudo a mesma coisa, tá? Isso é questão de conhecimento, entendimento, e muitas existências que você vai tendo, ao longo de experiências que você vai tendo na Terra, né? Numa existência foi um médico, numa outra existência você foi um professor, e nisso o arquivo vai enchendo de conhecimento. Aí quando chega mais uma existência à frente, você já tem um currículo grande lá atrás. Aí você já vai entendendo tudo e vai montando todo o quebra-cabeça. Então, meu amado, o que acontece? Uma questão de raciocínio, tá? Então eu me vi claramente, tá? Me deparei também com espíritos ruins, que você fala demônio, Satanás, diabo. Existem espíritos, tá? Que segundo algumas religiões, que chamam de demônios, outros chamam Satanás, outras consciências negativas, outros falam que é um lado negativo da consciência, tá? Mas mesmo se for um lado negativo da consciência, eu me vi fora do corpo, é diferente. Uma vez até conversei com um amigo, né, sobre o assunto, ele estuda física quântica, e eu perguntei se ele já tinha tido alguma experiência fora do corpo. Ele falou, não, nunca tive não, só estudo. Eu falei, então essa é a diferença. Existem pessoas que têm o estudo, só a teoria, mas nunca teve uma prática de uma experiência, de se ver mesmo, que é muito maior do que você ter a teoria. E aí os teus estudos, teu conhecimento até muda para um outro lado. Opa, esse lado eu já não conhecia, porque eu aprendi dessa forma. Foi o meu caso. Mais de 30 anos de evangelho aprendendo que existe Satanás, diabo, que tem poder, que tem um garfo, que tem isso. O tempo foi passando, e aí eu fui tendo essas experiências, eu fui vendo que nada mais é que são espíritos que se agregaram às trevas, né? E não querem vir para a luz. Existem consciências, né, que muitos dizem, ou espíritos, almas, que após deixar o corpo físico, elas têm o livre-arbítrio de aderir, o bem ou o mal. Isso é uma escolha. Tudo é livre-arbítrio na vida. Por exemplo, eu estou aqui agora gravando o vídeo. Se eu quisesse, eu não gravava. Eu poderia responder, ou então, se eu quiser, nem responderia nada. Deixaria no ar, mas eu tenho livre-arbítrio. Poxa, vou responder minha amiga, né? E os meus amigos também têm dúvida. Então, simplesmente, são espíritos. Não sei se vocês já viram, tem vários canais aí de televisão, canal fechado, que mostra programas de espíritos, que existe um dia desse, eu estava vendo até no meu irmão, estava visitando um programa, de pessoas especialistas, né? Tem paranormalidade, etc.,
que também isso daí com o tempo a gente vê que não existe, é só um vocabulário, né? Porque a gente fala, né? Pô, sou paranormal, realmente, mas na verdade está tudo conectado. A gente aqui às vezes cria determinado, dentro da vaidade que está no corpo físico, a gente cria nomes, né? É igual aquele, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aí Paulo diz, não, todos somos de Cristo, eu sou da Assembleia, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, somos todos de Cristo. Mente de Cristo, né? Mente expandida, vamos procurar tudo. Então existe um documentário, procurar tudo que esteja conectado dentro de um raciocínio lógico, né? Existe um documentário, minha amiga, e existe até outros, você pode procurar no YouTube, de repente você vai achar. Tem que buscar, tá? Que são várias partes do mundo, uma equipe que ela trabalha com espíritos que um dia estiveram em corpos físicos e não aceitam sair da terra. Por isso que Jesus fala, onde estiver o teu tesouro estará o seu coração. Aí ele fala o quê? Não ajunte o tesouro na terra. Jesus fala isso. Tá me entendendo? Tem muita gente que não entende. É por isso, ele está me dando um recado para que quando terminar o seu tempo aqui no corpo físico, você não fique preso a esse mundo. Esse mundo é um mundo de experiências, é um mundo que você vai continuar sofrendo. Existem lugares melhores que você vai para esses lugares dependendo do que você plantar, você vai colher. Então o que acontece? O diabo, o Satanás, são esses espíritos que vêm nos perturbar. Muitas das vezes nós falamos demônios. Ah, mas existe um líder maior? Existe entre eles, né? Sempre aquele que quer se destacar, igual uma milícia, igual uma equipe, não tem lá o líder, o cabeça, o que fez mais maldade. Existe. Aqui o processo da Terra é esse. Já no mundo espiritual, que outros falam astral, ou um estado de consciência, né? Aí, por exemplo, você plantou bem o tempo todo, você vai para um lugar bom, vai estar num lugar bom que nós chamamos de paraíso. E existe um abismo realmente, uma separação entre a luz e as trevas, né? Existe uma separação, como Jesus falou. Então, o que acontece? Esse diabo, esse demônio, esse Satanás que pintam todo, cheio de poder, não tem nada disso. Tá me entendendo? Não tem esse poder todinho, porque senão não tem lógica. Como é que o Criador vai criar alguém para competir com ele? Poxa, pelo amor de Deus. Mas eu também pensava assim, minha amiga. Eu pensava assim, até eu ter essa experiência e ter a expansão do conhecimento. Quando você tem, uns chamam de EQM, outros viagem astral. A EQM, o que vale, eu gravei um vídeo que eu falo sobre a EQM, viagem astral, experiência fora do corpo. O que vale entre dessas três ou mais experiências é o propósito e o sentido. O sentido é o que? É fora do corpo. É a consciência por meio da EQM, da viagem astral, ou de um arrebatamento de espírito, né? Ou de um desdobramento. A consciência se expandiu, o espírito se desdobrou, né? Então, a finalidade é que importa, o final de tudo. Independente de cada um, tá todos fora do corpo, não é isso? Então é isso que importa, é o sentido, o propósito. O propósito é mostrar que nós não somos daqui. A Terra é um lugar que nós viemos para viver experiências. Mas tem essas consciências, ou espíritos, né, que falamos, ou almas, que não estão ainda agarrados aqui, que nos perturbam, que são muitos que foram assassinos. Ah, mas Jesus falou que um acordou no tormento. Existe um estado de tormento, tá? Que está conectado à nossa dimensão. É uma dimensão diferente da nossa, mas estão conectados. Por isso que às vezes as pessoas veem. Ah, o meu pai ou a minha mãe, por exemplo, terminou o tempo dele e eu tive um sonho. Já não sei se já aconteceu com você, mas eu conheço e eu tive várias experiências dessa com a minha filha. Aí vi minha filha toda de branco, outro diz que viu o avô, a avó toda de branco, aí veio, deu um abraço, falou que tá tudo bem e tal. São as dimensões estão conectadas, só que o que está aqui só passa por lá de lá quando termina o corpo físico de vez, ou quando é permitido para que você veja que você é de lá, você não é daqui. Há um propósito, porque do outro lado tem toda uma hierarquia, tem todo um trabalho,
tem todo um processo, isso eu vi. Tem todo um controle lá de lá. Poxa, mas o mundo não, o mundo não. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, independente do que aconteceu, eu tenho estado bem. Tenho vivido bem no meu trabalho, na minha casa. Enfrento as dificuldades, mas tranquilo, não tem aquele negócio. Às vezes tem espírito que vem e me perturba. E eu vejo às vezes eu vejo. Porque devido a essa experiência que eu passei a ver. As minhas vendas saíram. Existe uma venda nos nossos olhos espirituais para o mundo físico. Tá? Porque nós não somos o corpo físico, eu já falei. É só um veículo. Nós somos o espiritual, o invisível. Que na verdade é o visível. Tá? Porque esse mundo aqui é só ilusório. É como se fosse uma Matrix. Como se fosse uma Matrix. Inclusive tem um vídeo que eu vi que eu me identifiquei porque a menina falou no vídeo, a palestrante, tudo que eu falo há anos no meu vídeo. Eu vi ontem esse vídeo. E eu achei que é a Matrix e a caverna. Eu aconselhava vocês verem isso. Então, esse mundo aqui é um mundo de experiências. Tá? O nosso mundo verdadeiro é fora do corpo físico, é após a morte. A morte física, porque nós não morremos, somos eternos. E a cada existência que nós temos, temos que aprender. Agora, a questão do Satanás, do diabo, esse Satanás fala aí, não tem nada a ver. E isso daí é fato, você olha, tem lugares aí que são maravilhosos. Tem pessoas aí que têm uma vida maravilhosa. Que você não vê Satanás, não vê demônio de jeito nenhum. E tem mais, tem pessoas que são mais demônios do que o próprio demônio. Pessoa que vem para perturbar a tua vida, que coloca inveja em cima de você. Por quê? Porque ela está sendo influenciada por espíritos que ela não está vendo. Aí coloca inveja em cima de você e faz isso, né? Ou influenciada por consciências que estão trabalhando em cima da consciência dela para que ela possa, tá me entendendo? Perturbar a tua vida. E a gente vê isso. Mas a questão do Satanás, do diabo, por que Deus criaria alguém para dividir? Ou será que somos nós mesmos que temos dado tanto ênfase às coisas ruins, às trevas, e a Satanás, ao diabo? Estamos deixando de olhar a luz. Eu conheço pessoas que nem religiosas são. Tá? Vou compartilhar aqui uma experiência. Eu tenho amigos meus que vivem muito mais felizes, vivem melhor, são mais prósperos, tá? E não tem religião nenhuma. Só vivem em alto astral. Ah, não tem problema? Tem problema, mas eles encaram o problema como se nada tivesse acontecendo. Como que Satanás, ou um espírito, ou uma consciência maligna das trevas, perturbada e revoltada, né, que precisa da nossa ajuda também, mas como que elas vão penetrar uma mente dessa, uma consciência dessa? Como que aquele espírito vai penetrar um espírito desse? Evoluído, em alto astral, sempre bem, olhando a vida tudo colorido de uma outra forma. Como? Como? Eles não têm espaço. Tudo são brechas. A própria Bíblia fala, quando Jesus veio falar, observa que Jesus fala em parábola, dando ilustração, porque Jesus, naquela época, ele não poderia chegar e abrir de vez, que se ele abrisse, ele ia morrer mais rápido ainda. Ele precisava de um tempo para passar um pouquinho de exemplo para nós, de conhecimento para nós, de entendimento para que pudéssemos abrir, porque se Jesus tivesse mais tempo, ele falaria quase tudo. Tá me entendendo? Então, ao longo do tempo, nós fomos aprendendo também, e Deus continua, né, o ser maior, o Criador, continua nos dando sabedoria para que a gente possa combater aqui na Terra, porque o processo todo é na Terra. A Terra é o campo de batalha, tá? A gente possa aprender também, aqui é uma escola, um laboratório, vamos botar assim, uma oficina da alma. A gente vem aqui para aprender com a dor, com o sofrimento, na alegria, na paz, tá me entendendo? Então a gente tem que procurar, em todo tempo, minha amada, usar o raciocínio lógico. Opa, isso tem lógica. Opa, isso aqui não tem lógica. Você como a Toda-Poderosa, vou te fazer um exemplo, tá? Você, é Andréia, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Olha o exemplo que eu vou te dar. Eu não sei se você é casado ou não.
Andréia. Andréia e os demais internautas. Você, Andréia, se você é casada, vou te fazer uma pergunta, dentro de um raciocínio lógico. Você dividiria o seu marido com outra mulher? Dividiria o marido? Não. Claro que não. Claro que não. Tem as mulheres doidas aí que faz isso, mas não ama. Mas e Deus que nos ama? Ele nos ama, olha só, estou indo mais profundo aí. Ele nos ama, ele iria criar um ser para competir com ele, porque se ele é onisciente, ele sabe. Ah, mas porque ele não sabia? Sabia sim, ele conhece o início e o fim. Tá? Ele ia criar um ser para competir com ele, já vendo lá na frente o problema que daria. Ele ia fazer isso? Ele é onisciente, conhece o início e o fim, é o início e o fim. Ah, isso é o livre-arbítrio que alguns espíritos irmãos nossos, que um dia estiveram em corpo físico, tá? Revoltados, não tiveram a consciência limpa e pura para poder encarar a situação. Meu tempo acabou na terra. Salomão fala em Eclesiastes capítulo 3 que para tudo há um propósito. Tudo tem um propósito. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vi um amigo meu fora do corpo, tá? Ele morreu, tomou 5 tiros. Vou te contar aqui uma experiência minha. Morreu fisicamente, mas a alma dele não. E ele não é o corpo, ele é a alma. Então dobrei meu joelho naquele dia, orei a Deus e falei, Senhor, eu quero saber como que ele está. Porque falaram que ele tinha aceitado Jesus e tal, a família. E eu me encontrei, Deus me permitiu, Jesus permitiu que eu visse ele. E eu me encontrei com ele, ele estava todo cheio de lama, com uma roupa toda rasgada e haviam mais 2 com ele. E eu conversei com ele, falei de Jesus para ele mesmo do outro lado. E ele me falou que ele não queria nada com a luz. Que não era o momento. Ele não estava preocupado com isso. Que ele ia continuar perambulando na terra. É onde se fala alma penada. Mas só que existe um tempo também. Existe todo um trabalho, que isso daí já é um outro assunto, existe todo um trabalho que o mundo espiritual, o reino de luz que nós falamos anjos, outros falam seres de luz, né? Outros falam consciências, né? Vem resgatar aquele espírito e retira ele daqui e leva ele para o lugar dele, que é um lugar de tormento, que ele já está em tormento. Só ele se vê fora do corpo e o estado que ele está e quem está com ele, quem anda com ele, já sabe que ele já está sofrendo. Então ele é retirado e levado para esse lugar que muitos falam inferno, umbral, tormento. Tá me entendendo? Você vê naquele filme Ghost, que mostra direitinho que quando ele vai embora, ele vai para a luz e aquele outro vem, sombras pegam ele. E tem um filme evangélico também que é Inferno em Chamas. Você vê no Inferno em Chamas que morre 2 pessoas. Morre aquela menina que abre um portal de luz e ela vai embora. Já o outro, ele é carregado por seres de sombras e é levado para baixo da terra. Então existe a luz e as trevas sim. Então aqui são feitas as escolhas. Mas Satanás, estamos falando, né? Não é bem isso que estão falando não, tá? Isso que se fala aí, isso é ilustração. Não, nada disso. Procure focar em Deus, procure focar em Jesus. Procure focar na luz, na paz, no amor, sabe? Na integridade, na honestidade. Procure se aperfeiçoar dia após dia, que eles não terão acesso a você. Eles não vão ter acesso. Cada vez que tu fechar as portas, existem várias portas dimensionais, tá? Isso daí é um outro assunto também, é outro vídeo, poderia se gravar. Conforme você for fechando os portais dimensionais, ele não terá acesso a nada em sua vida, em sua consciência, seu espírito. Você vai viver sempre em plena, não vou dizer totalmente alegria, mas 90% você vai estar num estado de felicidade, alegria, olhando, poxa, esse mundo aqui é ilusão e tal, vou continuar lutando, sabe? Um negócio de Satanás, aí sai para lá, porque ele vai ver que você não está dando importância a ele, aos espíritos no caso, tá? Satanás, não tem, até mesmo que não tem lógica, e Jesus ele fala,
a mim foi dado. Ah, mas e Jesus não fala? Sai daqui, Satanás. Tá? E quando você vai buscar lá no dicionário, você vai ver que Satanás, demônio, o sentido é o mesmo. Que são o quê? São espíritos, né? Ou consciências que aderiram às trevas, o lado negativo. E a gente tem o quê? Que trabalhar contra eles. Em que sentido? Vou fechar as brechas, eu não estou nem aí para ele. Eu busco Jesus, eu busco a luz. Tá me entendendo? Mas não tem aquele todo-poderoso. Não, todo-poderoso é um só. Chama-se o Criador, o Deus Todo-Poderoso. O que criou os céus e a terra. Tá? E o que criou todas as consciências. Tá? Todas as consciências aí. Eu tive uma experiência dessa também. Tive uma experiência, inclusive eu falo no segundo livro. Então, o primeiro e o segundo livro vou colocar à disposição em PDF, tá? Para você baixar e você ler, você vai ver as experiências que eu tive. Mas fica tranquila, tá bom, Andréia? Não existe nada disso. E condenação eterna é um outro vídeo que eu vou gravar depois, que já me pediram, tá? Não existe condenação eterna. Não existe. Existe sim prestação de conta, mas condenação eterna não. Muito pelo contrário, todos serão salvos, tá? Tem até um filme que fala sobre isso, evangélico, um filme evangélico, se eu me engano é O Caminho da Fé na Netflix, pode ver na Netflix, O Caminho da Fé. O pastor, ele deixa bem claro que Deus falou com ele. Ele só não sabia o porquê, eu sei o porquê. Vou gravar um outro vídeo falando sobre o assunto. Tá bom, minha amada? Então, não se preocupa com isso não. Não existe isso daí que colocaram. Não fica colocando coroa em quem não tem nem direito dessa coroa, tá? Muito pelo contrário, precisa até mais da gente do que a gente nem precisa dele. Na verdade, ele que precisa de nós, tá? Então, minha amada, fica tranquila. O importante é que o amor prevaleça, espalhe amor, espalhe integridade, honestidade, tudo aquilo que vai te tornar um ser maravilhoso ou maravilhosa. Para quando terminar o seu tempo na Terra e você prestar conta, a prestação de conta não tem nada de tribunal também não. Você já vai direto para o lugar que você merece estar. No caso aí eu vou dizer o paraíso, né, André? Tenho certeza que você vai para lá. Tá bom, minha amiga? Que para nós é paraíso, é um estado de consciência maravilhoso, né? Para outros é uma cidade astral maravilhosa. Aí fala o nosso lar, né? A outro fala Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é lá em Jerusalém, tá? Em cima de cada cidade. Eu vi isso, ninguém me falou não, eu vi. Então, minha amada, o importante é que você plante o bem o tempo todo, tá bom? Um forte abraço e sempre procure a lógica, o raciocínio lógico, tá bom? Meu WhatsApp é 21986316630, página no Facebook Livro Entre o Céu e a Terra, página A Vida é para Viver, página Projeto Vitória Cristina, inclusive queria agradecer a todos que ajudaram o projeto e têm ajudado, página Superação, página Morte Física, página também é isso aí. No canal no YouTube, Douglas Cavalcante, e canal Projeto Vitória Cristina. Um forte abraço aí para a Andréia, tá aí a resposta. Os demais, tá bom? Internauta também, muito obrigado. E viva a vida, tá bom? Sejam felizes. Shalom Adonai.